Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moji Veda Vivagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om Namastê Vedanta Brasil, bem-vindo, boa tarde. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, iniciando do verso, existem três tipos, verso 87, existem três tipos de bem-aventurança. Brahmananda é a bem-aventurança do ser, né, da consciência, da existência. A bem-aventurança de Brahman, Brahma Ananta. So, Brahmananda, que é a bem-aventurança inerente à nossa consciência, à nossa existência. O outro é Vasanananda. Vasanananda é uma bem-aventurança que surge através de uma vasana espiritual, de uma vasana de meditação, de contemplação, que acalma e purifica a mente de tal modo que a mente reflete a consciência original de Brahman e experiencia esse Ananda na forma de silêncio, de paz, de tranquilidade e de, às vezes, né, êxtase e bliss, e algumas outras experiências. E existe o número 3, Vishayananda. Vishayananda é a felicidade decorrente do ganho dos objetos de desejo, né? Então, nós temos três tipos de Ananda, nós sabemos, né? Nós nos referimos a Ananda. Né? Na verdade, nós podemos ver a primeira, o Brahmananda, como uma Ananda não experiencial, e as outras duas como Ananda experiencial. Mas ambas as outras duas Anandas, elas são originadas do Brahmananda, ou seja, da nossa natureza como Ananta. Ok? Espero que não esteja fazendo mais confusão, tentando simplificar. Toda Ananta que nós experimentamos a partir da nossa natureza como Ananta, nossa plenitude, ok? Então, a primeira é a natureza que não é fundamentalmente experiencial, não pode ser experienciada através dos órgãos sensoriais e do intelecto. Já as duas outras, Vasanananda, que é aquela que é o reflexo dessa plenitude no intelecto satívico, o reflexo dessa consciência e existência normalmente resolvida através da yoga. Então, esta é uma Ananda realmente experiencial, é o que experimentamos em meditação profunda, o que nós, os yogis, experimentam, né, em Samadhi Yoga, o que nós experimentamos até mesmo através da interação e ganho de nossa interação com o campo e ganho dos nossos objetos de desejo. Ok? Então, Brahmananda é fundamentalmente um Ananda não experienciável, mas ele vaza, ou ele reflete no intelecto do Jiva toda vez que a sua mente é resolvida em Sattva. E ela pode ser resolvida de três modos. Eu estou antecipando um pouco para fechar. Ela pode ser resolvida de três modos. Ela pode ser resolvida, portanto, experiencial. Ela pode ser resolvida através do Samadhi, o controle da mente, até que a mente seja muito reflexiva, de modo que você pode perceber aquele brilho, aquela luz refletida, né? Aquele sentimento de plenitude, de satisfação, de bliss, né? Esse é o reflexo da consciência numa mente satívica resolvida através do esforço de controlar, refinar e purificar a mente. Ok? Então, essa é uma Ananta experiencial, decorrente
da disciplina do yoga, ok? Depois existe uma outra Ananda experiencial que ocorre toda vez que nós temos sucesso na obtenção de nossos objetos de desejos. Quando a mente, né, ela é satisfeita porque ela obteve o que ela queria, ela se resolve naturalmente, e a resolução da mente nada mais é do que a ausência de desejos e aversões. Então, ela se resolve porque, por um período curto, né, de tempo, a mente é livre de extrovertimentos mentais e emocionais. Então, ela experimenta o que naquele estado? Naquele estado em que existe um gap, um intervalo entre esse desejo de agora e o próximo desejo. Então, naquele estado, existe o mesmíssimo reflexo da consciência naquele intervalo de tempo no qual a mente permaneceu livre do próximo desejo. Ok? De novo, é o reflexo da consciência de uma mente resolvida através do ganho do objeto de desejo ou do evitar, né? Como é que se diria? Avoidance, evitamento, né? Através do avoidance de um objeto de aversão, né? Então, nós temos 2 níveis de Ananta, que é convertida em Ananda, e Ananda é uma experiência de Ananta. Ananta é a natureza do ser, o ser não pode ser experienciado, mas esse Ananta é a fonte de toda Ananda experimentada no intelecto humano. O intelecto humano experimenta através do controle da mente, do yoga, uma mente extremamente satívica através da disciplina, né? Ele experimenta igualmente esta Ananda como reflexo da consciência, não somente quando a mente é resolvida através do yoga, mas quando a mente é resolvida através dos sucessos, aqueles breves momentos de sucesso, quando nós obtemos exatamente o que queríamos. Aí a gente diz, yeah! E quando no meio daquele yeah, a gente permanece, né? Em Ananda, aí o próximo desejo já começa a aparecer no final do yeah! Aí o Ananda já é defeituoso, né? Mas é um outro modo de resolução da mente, né? E existe o terceiro modo que nós experimentamos, Ananta, manifesto como Ananda. E esse terceiro modo, que não é realmente o objetivo de Vedanta, mas é como um bônus, não significa que este Ananda, essa terceira categoria de Ananda, seja sinônimo de liberação ou autoconhecimento, mas é o bônus do autoconhecimento, é a manifestação ou frutificação, os frutos do autoconhecimento. Então, o que é o fruto do autoconhecimento? É o Ananda. E eu me refiro agora, não o Ananda decorrente do ganho dos objetos, não o Yogananda, o Ananda decorrente do Yoga, mas nós nos referimos a Jnana Ananda, que é uma mente resolvida através da compreensão e assimilação da natureza dela como consciência infinitamente não limitada. Então, uma mente resolvida através do autoconhecimento, né, é uma mente bem resolvida. É uma mente que não requer manutenção de esforço para que aquela resolução seja mantida. Ela normalmente ela é mantida, né, quando esse autoconhecimento é firme, sólido e não sujeito ao esquecimento, né? Então, a mente permanece naturalmente num estado mais reflectivo da consciência, e essa sensação, eu sou a consciência, ela pode ser experienciada, não diretamente, porque ela é feita de conhecimento, mas experiencialmente, essa consciência plena, ela é experienciada na medida que ela se reflete na minha consciência, na minha mente, no meu intelecto, purificado pelo Jnana, purificado, bem estabilizado em Sattva, através do Jnana. Aí o estudante de Vedanta diz, então é isso, a chave aqui é Sattva. Então a iluminação
é um estado constante de sattva. Não. Não significa que iluminação ou auto-reconhecimento ou realização seja uma condição satívica. Não é. Tem pessoas que fazem essa confusão. Acreditam que seja uma condição satívica. Não. O auto-reconhecimento e liberação é saber que você não é nenhuma dessas condições mentais. As condições mentais são objetos que ocorrem dentro do âmbito da luz da consciência que eu sou. Mas, ainda assim, como bônus, como eu muito frequentemente coloco, como bônus, a mente do Yanni se torna naturalmente mais satívica. E, naturalmente, ele experiencia esse ananda, que é o ananta manifesto no intelecto do Yanni, né? Como esse sentimento de satisfação, de contentamento e até mesmo o sentimento experiencial da luz da consciência que brilha nos intervalos entre um pensamento e outro, um desejo e outro na mente dos samsaris, até mesmo. Tá? Mas é muito facilmente negligenciado. A verdade, o fato é que a consciência ela reflete no intelecto de todos os seres humanos, independentemente dos seus estados, sejam eles mais satívicos, mais rajásicos ou mais tamásicos. Me lembrei agora, o Marcelo, você me perguntou antes a questão ali daquela passagem no início do livro do James, que ele diz que o Paratitirtha era um discípulo de Vidyaranya Swami. Não, ele foi um guru. Eu sei porque eu ouvi isso da boca das palavras de Swami Paramarthananda diversas vezes, ouvindo ele, né, em torno a esse tema. Tá? Então, aquilo ali foi um equívoco, né, de impressão, ou de tradução, ou de escrita da parte de Gêmeos. Ele se confundiu e ele colocou discípulo ao invés de guru. Tá? Então, o Vishayananda, a felicidade decorrendo do grande objeto. A bem-aventurança original, a ordem reveladora da consciência, ela sim dá origem a essas anandas secundárias, ou essas anandas que são reflexos da ananda original. A bem-aventurança da consciência, o verso 89, é autorreveladora no sono profundo. No sono profundo, ela se autorrevela. E é estabelecida pela autoridade das escrituras, também como pelo raciocínio, pela lógica, né? E pela experiência. Bem-aventurança da consciência. Tem que fazer um pouco de alongamento. A bem-aventurança da consciência é autorreveladora e ela pode ser experienciável no sono profundo, e ela também é muito bem revelada através da autoridade das escrituras, através do raciocínio, da lógica, através da experiência, até mesmo a experiência. Aí que a coisa fica um pouco assim, experiência, né? Essa bem-aventurança, sim, mas não diretamente, mas como reflexo da bem-aventurança do ser numa mente que é um espelho refletor, tal que permite ao buscador, né, ao inquiridor, ao investigador, de não somente compreender cognitivamente, né, a fonte desse bem-estar, a fonte desse ananda, mas como percebê-lo experiencialmente como um reflexo da consciência no intelecto humano. Agora eu vou aproveitar esse momento para contar um pouco o que aconteceu comigo. Ó. Eles gostam de satsang. É cachorro. Então, quando a ficha caiu para mim, eu morava nos Estados Unidos, eu estava lá me preparando para sair, para ir trabalhar, para fazer compras para o restaurante.
E aí eu li uma coisa no livro de Nisargadatta Maharaj. Aí, quando eu li, eu refleti um pouco, aí a ficha caiu. Bum! Quando a ficha caiu, o que aconteceu? Não foi simplesmente uma visão cognitiva, mas também foi muito experiencial. Eu percebi claramente, como uma epifania sutil, eu percebi a consciência refletindo e saindo da minha mente, entendeu? Saindo do meu intelecto. A luz da consciência, essa consciência, né, que dá consciência aos olhos, aos órgãos sensoriais e ao intelecto, né? Então, eu tive uma experiência realmente muito tangível do reflexo da consciência, entendeu? Brilhando, ou se refletindo, né, no meu intelecto. Porque eu estava já trabalhando em tudo isso, do ponto de vista cognitivo, tentando compreender aquelas declarações de Nisargadatta Maharaj e de Ramana, entre outros, né? Então, eu recebi essa bênção de um reconhecimento que tinha um elemento experiencial envolvido. Por isso que eu tive algumas conversas com o James, porque eu achei o Vedanta maravilhoso, mas eu tenho a impressão que existe um elemento experiencial no reconhecimento do ser. Eu sou o ser. Né? Então, nós tivemos algumas trocas de e-mail. Aí, a partir do momento, eu compreendi que é uma experiência de identidade. Eu falei para ele, agora eu entendi. É uma experiência, mas não é uma experiência do ser, é uma experiência de identidade. Eu, pela primeira vez, estou experimentando a minha real identidade, entendeu? E o Vedanta é exatamente sobre a identidade, né? Então, essa foi uma epifania que me possibilitou compreender, né, claramente que eu sou a consciência, como eu já sabia intelectualmente, né? Mas não significa dizer que a gente precisa de uma epifania, seja ela, né, extraordinária, transcendental ou extremamente sutil. Conhecimento é tudo, entendeu? Compreensão, a convicção total a respeito da nossa real identidade. E uma vez que esta convicção de conhecimento esteja presente, ela naturalmente converte rajas em tamas no intelecto humano, de modo que o intelecto humano se torne mais reflexivo e menos reativo. Então, esse intelecto humano mais satívico, ele permite claramente a apreensão experiencial da consciência brilhando em Sattva. Então, esse é o elemento experiencial do autoconhecimento, que, se fosse somente obtido através do yoga, ele depende do esforço de manutenção de Sattva. Se ele for um subproduto do Jnana, do autoconhecimento, a mente do Jnana se torna mais satívico naturalmente, e o Jnana tem a possibilidade de experimentar mais naturalmente, sem esforço, o reflexo da consciência no seu intelecto, sem o esforço de controle dos gunas. Porque controlar os gunas sem o conhecimento é muito difícil e requer constante esforço. Por quê? O controle dos gunas, o controle da mente, sem o conhecimento, é supressão de rajas e tamas. Mas, através do conhecimento, você destrói rajas e tamas na raiz. Você começa a erradicar, porque rajas e tamas é subproduto da noção equivocada de que eu sou o corpo-mente e eu preciso do que eu quero para me completar. Então, na medida que esse conhecimento vai neutralizando, cancelando este engano, este truque de Maya, né? A mente do indivíduo vai gradualmente desenvolvendo uma condição mais satívica, e essa experiência, né, de Ananda, que é um produto da Ananta refletida, o ser, a consciência refletida no intelecto do Jiva, numa condição mais satívica. Mas o autoconhecimento não é sinônimo de mente satívica.
Ele requer uma mente satívica para que a compreensão Aham Brahmasmi seja clara e bem estabelecida. Mas não é uma mente satívica, porque o autoconhecimento não é uma condição mental. Ele é feito de conhecimento puro. É aí que as pessoas ficam assim, e agora? Como é que eu vou entender isso? Mas é muito simples. É o conhecimento que resolve a mente através do Jnana. A mente ela é constantemente pulando daqui para ali, ou deprimida e frustrada, porque ela ainda acredita que ela é o corpo-mente. E ela quer resolver esse problema de ilimitação e de inadequação. Não? Sim, Betânia. Professor, quando você traz isso, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, a própria compreensão cognitiva que o Vedanta me trouxe de Ishvara, ele traz um aspecto experiencial de olhar tudo de maneira muito diferente e até de trazer essa calma, até desse entendimento desse todo, esse entendimento das gunas. Sim. E isso talvez seja um pouco parecido, não, claro que você está falando de uma experiência individual que você teve de luz, mas eu percebo que esse conhecimento de Ishvara, o conhecimento cognitivo, trouxe uma nova experiência. Sim. Também, né? Sim, é o que eu disse antes, acho que hoje de manhã, né? Esse conhecimento espiritual, né? Tanto de Mitya, né? de Ishvara, de Jiva, de Jagat, como de Satya, esse conhecimento espiritual como um todo, ele vai transformar o modo qual nós experimentamos o mundo. Então, a gente tem a impressão, sim, não, naturalmente, eu sinto que eu experimento a mim mesmo como pessoa e o mundo de modo diferente, positivo, etc., né? Mais positivo. Então, ele vai modificar a nossa experiência em relação ao mundo, mas o que eu estava descrevendo antes é esse aspecto mais sutil do Yogananda, né? E do Yanananda, ou de Ananda, como é que chama aquele outro ali? Vishyanananda, o Ananda decorrente do ganho dos objetos de desejo. Então, até mesmo no reconhecimento Aham Brahmasmi, entendeu? Que é puramente intelectual, o indivíduo ele desfruta a partir de então, desde que esse conhecimento seja claro e firme, ele desfruta de uma outra experiência que não é referente aos objetos do mundo, mas é referente a Ananta, que se reflete no intelecto do Jiva. Essa Ananta refletida no intelecto do Yani, essa Ananta refletida no intelecto do Yogi, essa Ananta refletida no intelecto do Samsari, quando ele ganha o que ele quer, entendeu? É experienciável, entendeu? Mas não é a consciência, é o reflexo da consciência, tá? Sim. O que eu quis dizer é que só isso que já é uma compreensão de Ishvara já tem essa modificação. Aí, quando você se auto-reconhece, que ainda não aconteceu assim, experiencialmente, de igual comigo, mas eu acredito que também seja algo que faz essa mudança, porque você compreende e aí você começa a olhar tudo diferente. Sim. Também, como você está dizendo, sim, né? Sim. A experiência que nós temos do mundo e de nós mesmos como Jiva se transforma na medida que nós crescemos espiritualmente, né? Uma vez em Sagadatta Maharaj, alguém perguntou a ele sobre essa questão da experiência e do conhecimento. Perguntaram a eles fundamentalmente se era uma experiência. Ele falou assim: self-realization, o auto-reconhecimento não é uma experiência, mas ela transforma a sua experiência a respeito do mundo. Entendeu? Ela vai transformar a sua experiência no mundo, embora o autoconhecimento seja feito de conhecimento puro. Todo e qualquer yani auto-realizado repete isso de novo e de novo.
Ramana Maharaj, ele tem uma frase famosa: By knowledge alone the self can be realized. Somente através do conhecimento o ser pode ser realizado. Por quê? Porque você já é o ser. Não tem nada que você possa fazer para se transformar no ser. Olha, eu estou querendo avançar com o texto, a gente ficou meia hora no verso. O que a gente vai fazer, né? Mas, no final das contas, né, não importa, a gente não tem pressa, né? A Betânia depois pode reprogramar o nosso próximo seminário em Goiás, você falou, né? A bem-aventurança é estabelecida não somente auto-revelada no sono profundo, mas é principalmente estabelecida pela autoridade das escrituras, pela lógica das escrituras e também pela experiência do reflexo da consciência numa mente resolvida, bem resolvida. Agora, ouça sobre essa experiência em outros momentos. O Jiva identificado com o Kosha da bem-aventurança, Anandamaya Kosha, desfruta da bem-aventurança da consciência durante o sono, mas ele se torna identificado com o Kosha do intelecto quando os resultados, quando as suas vasanas, né, frutificam novamente, trazendo ele para os estados de vigília e de sonho. Né? Então, ele desfruta, né, durante o estado de sono desta bem-aventurança, mas o karma do indivíduo, né, vai acordar essas vasanas e vai modificar aquele estado. Né? Quando o kosha do intelecto e o kosha da mente, eles frutificam as vasanas e modifica a identidade do Jiva. O Jiva deixa de ser o Pranya Jiva, ele se torna o Vishwa Jiva ou o Taijasa. As escrituras dizem que o Jiva, no estado de vigília, se encontra no olho. Isso eu não quero nem passar nisso. Na verdade, eu queria ter pulado essas duas últimas. 93. O Jiva experimenta não apego. Essa é mais interessante. O Jiva experimenta não apego. Não apego. O que é não apego? Que será, será. Né? Uma indiferença positiva. Né? Não aquele assim, não, está tudo bem. Né? Está tudo bem. O Jiva experimenta não apego, ele experimenta a felicidade quando as coisas ocorrem segundo seus desejos, e ele experimenta a infelicidade quando o seu karma é desfavorável aos seus desejos. Então, ele experimenta a felicidade, a infelicidade e a indiferença. Né? A felicidade e a infelicidade resultam de ações nascidas da ignorância de sua natureza. A felicidade, diria assim, não, a felicidade resulta de ações inteligentes, nascidas de uma mente sábia. Né? Não, a felicidade e a infelicidade são resultantes da ignorância de sua natureza, porque é a ignorância da natureza do Jiva que compele ele à ação como meio de se completar. Não existe nada de errado com a ação, mas o problema é uma ação como meio de plenitude, de satisfação, de felicidade. Então, se a minha felicidade depende de ação, significa que eu estou preso nessa roda do samsara. Né? Ação é resultado de ação, vasana é resultado de ação. Então, felicidade e infelicidade resultam de ações nascidas da ignorância do ser. Já o não apego, que é esse sentimento de tudo bem, de equanimidade, de indiferença, né? Aquela indiferença que diz, seja como for, nada pode me tocar. Né?
dentro do âmbito de Mitya, Ishvara é o Lorde, ele determina o destino de todos. Mas, a respeito da minha real natureza, tudo está sempre bem. Como o Brahmji costumava dizer, eu estou bem quando as coisas vão bem e eu estou bem quando as coisas vão mal. O não apego vem naturalmente porque é a natureza do Jiva. Isso porque o Jiva Atma é Paramatma, que é completamente sem associações com o mundo. Então, quando nós reconhecemos que o Jiva Atma, na verdade, é o ser consciência cuja natureza é plena e completa, ilimitada, aí você acha que a gente vai ficar todo agitado e excitado toda vez que as coisas são alinhadas com as minhas vasanas ou não? Ou alinhadas com as minhas preferências ou não? Não. O Yanni nem pula de excitação, nem cai em depressão quando as coisas são favoráveis ou desfavoráveis. Isso que o Paramarthananda descreve de modo muito transparente, honestamente, né? Dizendo é uma força mental emocional que nos permite, né, receber as adversidades do mundo sem perdermos o nosso equilíbrio, a nossa elegância, né, a nossa discriminação. Dor e prazer, o verso seguinte, dor e prazer são o resultado de ações internas e externas. Dor e prazer são o resultado de ações internas e externas. O não apego é experimentado nos intervalos entre a dor e prazer. Olha, isso aqui eu li isso aqui antes e me fugi um pouco. Dor e prazer são o resultado de ações mentais e ações físicas materiais. Deve ser isso. Não é isso, Luciano? Quem que está me ajudando a interpretar essa passagem? Tem alguém dormindo? São resultados de ações internas e externas. Eu creio que é isso mesmo. Internos, pensamentos externos. São ações físicas e ações mentais. Tá? Então, dor e prazer, eles são derivados de ações tanto internas como externas. Já o não apego, a equanimidade, a indiferença, a positiva indiferença a respeito, né, das circunstâncias do nosso Parabhada Karma, é experimentado nos intervalos entre dor e prazer. Então, o Jiva, o Samsari, ele experimenta dor e prazer como resultado de suas ações mentais e físicas. E entre elas, nos intervalos entre essas ações físicas e mentais e seus respectivos resultados, nos intervalos, existem momentos livres, né, de preocupação, livres de prazer e dor. Né? E ele diz para ele mesmo, agora eu não tenho preocupações, agora estou feliz. E ele descreve a bem-aventurança natural da consciência, aparecendo como um estado de não expectativa, de não apego. Né? Vê, esse não apego é muito bem definido, mais bem definido na língua inglesa como dispassion, né? Despaixão, né? Aquela sensação de que, né? de você simplesmente estar contente, satisfeito, né? Não é a alegria da paixão, né? Do excitamento da paixão, mas é a alegria simplesmente pela vida, né? Inerente da sua consciência, da sua existência. Agora não tenho preocupações, estou feliz. Descreve ele a bem-aventurança natural da consciência, aparecendo sempre como um estado de equilíbrio, equanimidade, positiva indiferença, não apego, livre de paixões e depressões. Né? Então, nesses intervalos entre dor e prazer, nós, até mesmo o Sansara, experimenta esses intervalos, que são sentimentos de desapego. Mas, nesse estado, a bem-aventurança natural do ser não é primária, não é a bem-aventurança original.
pois ela está obscurecida pela ideia de que eu me sinto não apegado, eu me sinto indiferente, eu me sinto equilibrado. Então, ele está fazendo uma análise aqui muito sutil da distinção entre a bem-aventurança natural, original, e a bem-aventurança experimental, experimentado numa mente resolvida, qualquer que tenha sido o meio, né? O meio de resolução. Nesse estado, a bem-aventurança natural do ser não é primária, não é aquela original. Essa bem-aventurança é um reflexo, por quê? Pois ela está obscurecida pelo o vrit, eu experimento, o experienciador, pela ideia, eu não estou apegado aos resultados, né? Eu não estou feliz ou infeliz, eu simplesmente estou. Isso tudo é um reflexo. O Nisargadatta Maharaj, que ensinava a meditação, eu sou, eu existo, eu sou, eu existo, ele chamava aquilo de consciência original natural. Mas não, aquilo ali é a experiência, o reflexo da consciência pura. Nisargadatta Maharaj chamava de consciência pura, que significa a consciência original. Enquanto que aquele estado de I-Amness era o estado da consciência refletida numa mente satívica. Então, aqui ele está dizendo, esta bem-aventurança não é a primária, não é a original, porque ela está condicionada pela ideia eu sou e eu não sou, eu não estou apegado aos resultados. Existe um vrit, existe o ego, existe um fazedor, existe um meditador, existe um yogi, né? E a felicidade experimentada não é realmente a bem-aventurança da consciência, mas apenas um reflexo. Ele coloca isso como uma vassana espiritual. É apenas uma impressão, uma vassana a respeito dela. É um reflexo. Todos isso são temas muito, muito, muito controversos. E não é à toa que Paramarthananda evita. Hã? Saiu fora de tudo. O verso 97. A parte externa de uma panela de água fria parece fria, embora não exista água fria exteriormente. Mas a presença de água fria no interior é inferida, né? Assim, a panela está cheia de água ali na panela. Ah, não bota a mão não, que pode estar quente, né? Aí a gente vai, coloca a mão na panela, a gente infere que a água está fria, né? Por quê? Porque a panela está fria, né? Então, a presença de água fria no interior é inferida na parede da panela. Da mesma forma que se percebe que o não apego, esse sentimento, né, de reflexo da consciência, esse sentimento de satisfação e contentamento e alegria, que não é relativo ao objeto de experiência, entendeu? É natural, mas é um reflexo. Né? Na medida... Onde é que eu estou? Da mesma forma, à medida que se percebe esse estado de não apego, este sentimento, essa condição mental e intelectual de satisfação, de plenitude, de contentamento, né? À medida que se percebe este sentimento de não apego, pertence à consciência e não ao ego. Começa a se entender o significado da consciência. Então, é compreender que toda Ananda é proveniente de Ananta. E o Ananta não pode ser experimentado objetivamente. Ele pode ser compreendido. E a compreensão da nossa natureza como plenitude relaxa, resolve, pacifica a mente de tal modo que ela experimenta o reflexo da plenitude do ser, Ananta, que é experimentado no intelecto como Ananda. Sempre o mesmo conceito apresentado em cores, de ângulos diferentes, para que a gente compreenda melhor. Esse é um tópico, na verdade, importante, compreender melhor as nuances da diferença entre conhecimento e experiência. De que modo a experiência do ser existe, mas não diretamente, porque o ser não pode ser experienciado em sua plenitude, mas ele existe como um reflexo, como um transbordar de Satya em Mithya, no intelecto que reconheceu Aham Brahmasmi.
Somente então, quando você percebe que esse sentimento de contentamento, originalmente, pertence a Ananta, a natureza da sua consciência, da existência una, né? E não ao ego, porque na medida que o ego diz assim, eu sou iluminado, eu sou, né, o símbolo do não apego, né, da equanimidade, do equilíbrio. No momento que o ego entra, entendeu? A gente já confundiu Mithya com Satya. Pertence à consciência e não ao ego. Somente então nós começamos a entender o significado consciência. O que é a consciência? A consciência não é o ego. O ego é a entidade experienciadora. Todo o benefício do autoconhecimento é para o ego, entendeu? Mas ainda assim, o ego tem que saber o seu devido lugar e se manter em sua devida posição, entendeu? Eu sou um agente, uma entidade que experiencia, fundamentalmente eu sou a consciência, e a consciência experiencia através de todos os instrumentos. Mas Jivatma é Paramatma, para aqueles que compreenderam essa verdade absoluta, né? Pela prática contínua do autoconhecimento, da autoinvestigação, o Jiva se torna extremamente refinado, purificado. Não existe purificador maior do que a autoinvestigação, a autoinquirição, o estudo das escrituras, a contemplação, etc. O maior purificador. Por quê? Quem pode me responder por quê? A autoinquirição, a autoinvestigação, seguindo a lógica das escrituras, é o maior purificador da mente. Porque a autoinvestigação, a autoinquirição aborda o problema da mente na raiz, que a raiz da problemática das impurezas mentais e emocionais é a ignorância a respeito da real natureza da mente. Então, a autoinquirição, a autoinvestigação, seguindo as linhas lógicas do Vedanta, é o maior purificador, porque é o único método que aborda a problemática da mente diretamente, na raiz. Pá! Portanto, a mente do Jiva se torna extremamente refinada. Esse estado é como o sono, mas não é o sono. Essa é bacana. Este estado é como o sono, mas não é o sono. Por quê? Porque o ego não está dormindo, o ego não está totalmente absorvido, seja por Nirvikalpa Samadhi, ou seja por Ishvara, colocando todo mundo para dormir. Tá? Esse estado é como o sono, mas não é o sono, porque o ego e os órgãos sensoriais estão acordados. Quando o intelecto do Jiva se torna extremamente refinado, extremamente purificado, quando esse intelecto retém clara e firmemente esse autoconhecimento, é como se ele estivesse dormindo, voltando para os ensinamentos que Papaji não sabia ensinar. Ele se torna como dormindo, como num sono, mas não é dormindo, não é como um sono, porque o ego não está completamente dissolvido, ou suprimido, ou fundido. Não. O Jiva está acordado, mas o seu corpo sutil está adormecido. Olha aqui, que conceito, né? Aparentemente estranho. O Jiva está acordado. A gente lembra o que é o Jiva? O Jiva é o reflexo da consciência no corpo sutil de um objeto com 3 corpos. O Jiva humano é um Jiva sofisticado, com a capacidade inteligente, né, de discriminação. Então, o Jiva, que é o reflexo, o Jiva está acordado, mas o seu corpo sutil, que nesse caso é uma representação, né, de todas as vasanas manifestas no corpo sutil,
como desejos e aversões, né, o corpo sutil do Jiva, né, ele está dormindo. Por quê? Porque essas tendências manifestas na mente e consciência como desejos e medos, elas foram neutralizadas através do processo de autoconhecimento. Onde é que foi o Jiva? Onde é que foi o ego do Jiva? É quase que invisível o ego do Jiva. Existe um fenômeno chamado Jiva, mas nesse caso, tecnicamente, nós o chamamos de Jiva Atma, para acertar o fato de que é Atma, é o ser, na forma de um Jiva. Então, existe o Jiva Atma, o Jiva Atma é presente, é o reflexo da consciência, é um ser senciente, mas as constituições do seu corpo sutil, constituído pelo ego, as emoções, as memórias, as tendências, os medos, tudo aquilo ali é neutralizado, melhor dizendo, foi refinado e purificado através do Jnana. Né? O Jiva está acordado, mas o corpo sutil está adormecido. Está mais ou menos livre de quê? Mais ou menos, adorei essa passagem. Está mais ou menos livre de pensamentos perturbadores. Quais são os pensamentos perturbadores? Eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero. Né? Será que eu vou conseguir? A bem-aventurança é a bem-aventurança onde não há experiência da dualidade e que não é relativa ao sono. É a bem-aventurança da consciência. Né? Agora, de novo, está estendendo Ananda into Ananta. Né? Está dizendo, é a bem-aventurança onde a dualidade é presente, mas ainda assim não existe uma experiência de dualidade. E que não é relativa ao sono. É diferente da bem-aventurança do sono. Que bem-aventurança é essa? É a bem-aventurança da consciência refletida no intelecto do Jnana. A origem de toda bem-aventurança é o ser pleno não dual. Né? Vocês estão seguindo? Sim. É tudo claro? É tudo claro, Renato? Vocês estão ficando acordados ou estão dormindo com esse papo furado aqui? Professor, sim. Essa pura consciência refletida no corpo sutil seria esse eu sou que o Nisargadatta Maharaj fala, Sim. que o Ramana Maharaj fala, né? Sim. Esse também seria o Pranya Vritti, que eu sou. Não, é diferente. É diferente. É diferente. É uma boa questão. O Mauro está perguntando, esse reflexo da consciência numa mente satívica, em profunda meditação, que o Nisargadatta Maharaj costumava chamar de pura consciência, que era o meu objetivo, né? E é o que eu pratiquei até eu permanecer banhado nessa pura consciência muito frequentemente, mas ainda assim ela vinha e sumia depois, e eu comecei a desconfiar que não era a consciência pura original, porque ela era intermitente. Né? Por quê? Porque é um reflexo da consciência numa mente com uma certa condição mental. Então, essa experiência é uma experiência de bliss, literalmente falando, entendeu? De paz. Né? Existem outras epifanias que ocorrem naquela condição que todos nós já conhecemos, né? Nós que meditamos muito, né? Aquele bliss, aquela satisfação, aquela paz. Né? Então, naquele estado, nós experimentamos o reflexo da consciência que produz fenômenos espirituais, místicos, às vezes. Mas isso não é a pura consciência. É o reflexo da consciência em Sattva. Né? Então, o Mauro está perguntando, este reflexo da consciência em Sattva
deve ser um vritti. Sim, é um vritti. Esse vritti é o quê? O eu sou de Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj dizia assim, se agarre pelo pescoço o sentimento, o pensamento eu sou e não deixe ele escapar. Permaneça ali, eu sou, eu existo, eu sou, eu sou. Não deixe que a sua mente te defina como eu sou homem, mulher, baixo, alto, feio e bonito. Permaneça firme neste pensamento eu sou primordial e esse pensamento te transferirá para a verdade absoluta. Essa era o máximo da indicação das instruções dele. Então, este reflexo é uma experiência, é um vritti. Que vritti é esse? É eu sou. E quanto mais esse vritti é eu sou, eu existo, livre de subsequentes vrittis, pensamentos, modificações, mais a gente experiencia êxtase, paz, silêncio, bliss, etc, etc. Mas ainda assim é um vritti. Mas não é o mesmo vritti do prânia. O prânia é um outro tipo de vritti, porque é um outro estado, é uma outra dimensão, digamos assim. É a dimensão do sono profundo, que é diferente do sonho e é diferente do estado de vigília. Este vritti, eu sou, é a meditação, é o estado ou a meditação, o estado meditativo mais profundo e puro, entendeu? E mais valioso que existe. Eu costumo dizer, para as pessoas que querem meditação, eu digo a meditação mais potente é a meditação eu sou, eu existo. É experiencial, mas você permanece ali experienciando todos aqueles estados de paz, profundo silêncio, bliss. Mas você precisa de um professor para depois te dar um empurrãozinho e dizer assim, ei, não para aí não. Tá? Então, quando a gente experimenta aquilo ali, a gente experimenta no estado de vigília como o meditador sutil, uma mente extremamente purificada pelo yoga, entendeu? Que é completamente diferente do Pranya Jiva. Tá? Pranya Jiva é uma outra entidade, é um outro medium que ocorre numa outra subordem, né? Um outro estado. Tá? Obrigado. Pela aplicação constante da razão e da discriminação, um investigador deve gradualmente controlar a mente. Olha que interessante, hein? Qual é o melhor modo de controlar a mente? Viveka. Discriminando, né? Discriminando o que é Dharma, discriminando quais são os objetos que me conduzem mais próximos do meu objetivo espiritual, né? Discriminando em todos os sentidos. Discriminando o ser, do reflexo do ser numa mente satívica. Pela aplicação constante dessa autointuição, desta contemplação através da lógica, da razão intelectual e da discriminação, um investigador gradualmente controla a mente. Então, qual é a função da yoga? O controle da mente através da disciplina. Qual é realmente a função da yoga? É por isso que o Vedanta não dá muita bola para a yoga. Em algum dos nossos textos, o Vedanta diz que a yoga, a disciplina de controle da mente, dos órgãos sensoriais, é uma concessão feita pelo Vedanta à galera do yoga. Porque, no final das contas, o Viveka, a discriminação e o conhecimento é o melhor purificador. E a gente vai ao extremo de dizer que ele é o melhor controlador da mente. Você controla a mente através da compreensão dos mecanismos que perturbam a mente. E isso não significa estudar a neurose humana em sua psicologia, que a psicologia humana é muito simples, né? Um jiva é movido por desejos, e desejo é a ignorância de sua real natureza. Quanto mais desejos você tem, mais ignorante você é. Né?
É sinal de mais e mais ignorância. E não importa o quanto nós consigamos realizar esses desejos, né? Uma mente ignorante vai produzir muito mais desejos. Então, como é que a gente vai controlar essa mente se a gente não compreender os mecanismos de Maya? Né? Então, no final das contas, através da aplicação constante da discriminação, através da lógica apresentada nas escrituras do Vedanta, com a ajuda de um professor, um investigador dedicado deve gradualmente controlar a mente. I love it. Eu adoro quando o Vedanta chuta o balde do yoga e depois ele vem, mas tudo bem, mas a yoga serve um propósito. Ah, sim, tudo bem, correto. Focar a mente, vai ajudar a focar a mente. Porque sem uma mente focada, você não consegue seguir a lógica do Vedanta. Isso faz todo sentido, não é? Sem uma mente focada, a gente não consegue realmente entrar no Vedanta. Então, a yoga também tem o seu papel, né? Qual? De trazer foco, né? Foco, controle dos pensamentos. Não importa, eu não quero nem saber o porquê que a mente é perturbada, mas eu vou na força de vontade. Foi na força de vontade que a minha mente se tornou satífica quando eu menos esperava, depois de 30 anos. Então, eu não posso chutar o balde do esforço através do como é que se diz? Willpower, né? Força de vontade, não? Porque dá resultado. A maioria das pessoas desiste no caminho, porque leva tanto tempo, né? 20 anos. Para purificar a mente através do esforço somente, sem a compreensão. Retornando. Pela aplicação constante da discriminação, seguindo a lógica dos ensinamentos do Vedanta, o investigador gradualmente controla a mente. Esta mente deve ser voltada ao ser repetidamente, ela deve ser voltada ao ser repetidamente. O que isso significa dizer? Não existe, aqui ele está se referindo mais ou menos ao controle da mente através da discriminação, que é diferente do controle da mente através do foco. Mas aqui tem um duplo sentido, porque ele inicia dizendo: aplicação constante da razão e da discriminação vai gradualmente controlar a mente. Esta deve ser voltada ao ser repetidamente fixada permanentemente nele. Isso já se refere ao quê? Ao yoga. Yoga é trazer a mente de novo e de novo para o objeto de concentração, o objeto de meditação, né? Então, está dizendo, não somente discriminando, o investigador gradualmente controla a mente, mas ele deve voltar a mente para o ser repetidamente e mantê-la fixada permanentemente no ser. Aqui é a outra casa de marimbondo, porque como é que a gente vai focar a mente no ser se o ser não é objeto de meditação, não é um objeto de foco, não é um objeto de experiência, não é um objeto de conhecimento? A gente precisa focar a mente num vritti, num pensamento a respeito do ser. O melhor vritti, mais potente vritti, não é nem eu sou, is aham brahmasmi, que significa eu sou o Brahman unmanifesto. O Nisargadatta Maharaj dizia, eu sou Brahman manifesto como o pensamento eu, o vritti eu. Mas o Mahavakya mais potente é Aham Brahmasmi. E se o indivíduo, se a mente começa, mas requer muita purificação, começar a meditar num aspecto de Brahman livre dos atributos de Maya. Se chama Nirguna Brahman. Brahman é o substrato de Ishvara, Jiva e Jagat. É muito sutil, né? Mas se a mente tiver essa sutileza, ela deve ser não somente controlada pela razão, mas controlada pelas repetidas, entendeu?
direções dadas a elas de modo a fixá-la permanentemente nesse Vriti. Por que esse Vriti é o mais potente? Porque você pensa, eu sou Brahman, qual é a destinação desse pensamento, eu sou Brahman? Quando a gente pensa assim, eu sou o Todo-Poderoso Iluminado, né? Quando eu sou isso e aquilo, né? Você se torna aquilo que você imagina, né? Mas quando você diz, eu sou Brahman, entendeu? Este pensamento não te leva a nenhum objeto de experiência que possa te engrandecer, que possa isso, que possa aquilo. Ele simplesmente acaba com a ignorância e resolve esse Vriti, esse pensamento, Aham Brahmasmi, em Brahman. Então, Aham Brahmasmi é o Vriti que colapsa o ego, o Jivatma, em Paramatma, em seu devido tempo, né? Então, a mente deve, de novo, permanecer repetidamente fixada nele. Quando a mente vaguear em outros objetos de meditação, o investigador deve refreá-la e trazê-la de novo para o ser. O investigador cuja mente é tranquila e cujas paixões estão subjugadas, realiza que ele ou ela é a consciência ilimitada e bem-aventurada. Bonito, hein? O investigador cuja mente foi controlada através da discriminação, controlada através do esforço do yoga, foi mantida focada no seu objeto de meditação, que é Aham Brahmi, eu sou livre, né? Eu sou Brahman, livre, consciência, existência infinitamente não limitada. Toda vez que a mente do buscador, do meditador, do inquirer, começar a vagar por outros objetos, outros pensamentos, outros vritis, o investigador deve refreá-la e concentrá-la no ser. O investigador cuja mente foi regulada, controlada e tranquilizada através desses esforços espirituais e cujas paixões estão subjugadas, ele inevitavelmente realiza eu sou a consciência ilimitada e bem-aventurada. Esta é a promessa do Vedanta. Entendeu? E é uma promessa que foi constatada por todos os buscadores sinceros através dos milênios. Quando a prática da investigação refrear e concentrar a mente, aí ele já diz que a investigação, a discriminação, vai refrear e concentrar a mente também. O ser se realiza e desfruta-se de uma satisfação duradoura, né? Ao invés de uma satisfação temporária, né? Porque a mente foi resolvida através do jnana. Quando conseguimos a bem-aventurança que está além dos sentidos e além da mente, mas que pode ser apreendida somente pela mente, mais contradição, né? Aparente. Quando conseguimos esta bem-aventurança que está além dos sentidos e além do intelecto, mas que pode ser apreendida somente no intelecto, permanecemos firmemente enraizados nesta bem-aventurança e jamais nos afastamos dela. Por que a gente nunca deixa esta bem-aventurança? Porque é o nosso estado natural. Nos meus tempos de professor de satsang, eu usava muito esse termo, natural state, o estado natural, entendeu? Que nada mais é do que essa satisfação natural, livre das aflições, dos desejos e dos medos. Então, é o nosso estado natural essa bem-aventurança, portanto, quem vai querer se afastar da felicidade? Quem é que vai querer afastar da satisfação, do contentamento, da paz? Às vezes as pessoas se afastam. Isso, de novo, me lembra Papaji, quando as pessoas tinham uma epifania e eles diziam, ok, agora eu sei, eu sou a consciência, eu me iluminei, né? Aí a pessoa ficava super feliz, a pessoa desenvolvia realmente uma energia diferente, entendeu? Ela teve uma epifania forte em frente ao Papaji.
A gente ficava olhando, essas pessoas iam lá, começava a querer saber como é que foi, como é que não é, conta pra gente, etc, etc. Qual é o segredo? Qual é a sensação? Né? E a pessoa ia se enchendo, o ego dela ia se enchendo. Aí passavam dias, ela celebrava, todo mundo em torno dela, colocando ela no pedestalzinho, né? Aí, depois de alguns dias, algumas semanas, ela voltava, ela abria o jogo no satsang e dizia: Papaji, eu perdi a minha iluminação. Estou lembrando mortal. Aí Papaji dizia assim: sabe o que você perdeu? Porque você encontrou aquilo que existe de mais valioso. Entendeu? Em vez de permanecer firmemente abraçado no ser, você foi para os bares e as discotecas celebrar. E deixou o ser em casa sozinho. Papaji era muito simples nas analogias. Aí o que o seu amado, o ser amado, bem-aventurado, como é que ele se sentiu? Ele se sentiu: essa pessoa não me quer realmente, né? Então eu vou sair daqui. Ela foi para os bares, me deixou sozinho. Ela tem outros objetivos, outros desejos. Eu não sou uma prioridade. Eu vou procurar um outro amor, né? Quando conseguimos essa bem-aventurança, que está além dos sentidos, além do intelecto, mas só pode ser aprendida no intelecto, permanecemos firmemente enraizados nessa bem-aventurança e jamais nos afastamos dela, se nós tivermos a maturidade e a preparação espiritual necessária para não virarmos as costas para aquilo que é mais valioso, que é o propósito final de todos os nossos nascimentos humanos, né? Porque tem vezes que as pessoas, num desses momentos, né, têm essas epifanias de autoconhecimento, mas a pressão da ignorância, ainda depositada no corpo causal, é grande se a pessoa não tiver uma boa base de preparação antes desse reconhecimento. Portanto, a preparação, a purificação, né, é muito importante, porque reconhecer eu sou ser é uma coisa, lidar com a pressão das vasanas depois é uma outra também. Se a gente não tiver um professor, uma base de conhecimento sólida e uma determinação de encarar, de bater de frente com essas vasanas, quando elas desafiarem o nosso auto-reconhecimento, aí a gente tem a impressão que eu iluminei e desiluminei, né? Não existe nada mais valioso, não existe um ganho maior. Uma vez estabelecido na consciência como consciência, mesmo uma grande tristeza é irrelevante, como diz a Betânia, né? Até mesmo um momento de grande dificuldade, de grande tristeza, o que poderia ser triste? Teve um acidente, a minha família inteira faleceu num acidente. Mas o seu amor, a sua bem-aventurança, entendeu? No ser como ser, faz com que esses choques da vida se tornem pequenos diante desse ganho maior. Não existe ganho maior. Você pode perder tudo, pode perder até mesmo o seu corpo físico. Não sei se vocês lembram, eu peguei esse vírus, era um vírus muito pior do que o Covid, o vírus do autoconhecimento, e me pegou num nível muito, muito, muito grave. E eu estava tão desesperado que a minha oração por Ishvara, depois que eu abandonei a Vassana de meditação e outros satsangs que eu ia, a minha oração por Ishvara é assim: eu estou disposto a pagar todo e qualquer preço por essa revelação. Leve o meu corpo físico, eu dizia para ele. Eu quase que me emociono lembrando disso. Leve o meu corpo físico, mas revele a sua face para mim. Naquele tempo eu ainda via Brahman em termos dualísticos, né? Se revele para mim, eu estou disposto a pagar com a minha vida, né? Por quê? Porque não existe ganho maior. Uma vez estabelecido na consciência como
consciência, qualquer outra dor, tristeza, é irrelevante, inexpressível. Ok. O próximo tema é a yoga, a purificação da mente através da yoga. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you.